Bem, pessoal, chegamos ao capítulo 4, que tem como título o abandono inicial e o processo de colonização. Veja, nós temos aí, como vocês viram, os portugueses aqui chegaram em 1500, né? 22 de abril de 1500. Então, veja, diz que esses primeiros 30 anos são anos de abandono, são anos de descaso. A coroa portuguesa não estava bem, não tinha condições de bancar esse investimento para ocupar, colonizar e desenvolver economicamente o território brasileiro, e eles deixaram meio solto, né? Só que é o seguinte, eu já falei para vocês aquela história do rei francês, tá certo? Que Francisco I, se eu não me engano, e que diz o seguinte, não sei onde está escrito no testamento de Adão que apenas os ibéricos têm direito a essas terras novas descobertas, né? Tá certo? Então ele começa a questionar. Então países como a França, a Holanda, tá certo? A Inglaterra começam a ter condição de fazer a exploração, de ocupar espaço nessas novas terras e começa a questionar, é natural, tá certo? Então, já coloquei anteriormente, a ação dos corsários, a invasão. Então aqui no Brasil você vai ter a ação dos franceses, por exemplo, em vários momentos aí, nesses primeiros 100 anos aí, no início muito aqui no Nordeste, tá certo? Na exploração do pau-brasil, na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, faziam parceria, fizeram, por exemplo, aqui na Paraíba com os potiguaras, né? Eram muito queridos, né? E aí é o seguinte, eles vinham e exploravam. Então a primeira riqueza que se explorou no Brasil foi a questão do pau-brasil, né? O pau-brasil, você deve se lembrar, era utilizado para pintura de tecidos, né? Então, por exemplo, a cor vermelha era a cor da nobreza, era a cor do rico, né? Então o pobre usava cores branco, por exemplo, tá? Então o tecido pintado de vermelho com o pau-brasil, daí até o nome brasileiro, que eram as pessoas que trabalhavam na extração. Eles montaram feitorias, né, ao longo do litoral nordestino, que era uma espécie de um forte, né, uma fortificação mínima ali e tal, para ajudar nesse trabalho de buscar essa madeira no interior. No começo ela estava muito disponível ali, muito próxima à praia, e depois foi precisando andar mais tal. Então aí vem a questão que é importante nesse primeiro momento, como envolver o indígena. Então eles vão usar uma tática chamada de escambo. O que é o escambo? Eu vou trocar o trabalho por mercadorias. Então os portugueses traziam bugigangas, colares, canivetes, pequenas coisas que os índios podiam se interessar e que chamasse a atenção dos índios. Então eles trabalhavam, eram explorados e recebiam essas bugigangas, né? Recebiam esses presentes em troca. Então eles não eram assalariados, não eram escravizados também. Tá certo? Então eles ajudavam a trazer esse material, e esse material era colocado no navio e era explorado, beneficiado, vamos dizer assim, na Europa, onde fazia essa pintura, né? Tá certo? Então veja bem, aí nós vamos ter nesse período inicial, 1501 e 1503, as expedições exploradoras. Então em 1501 e 1503 vieram navios e que vieram analisar, verificar, fazer desenhos, identificar o que é que podia ter, né? Então só um investimento mínimo para ter uma ideia do que é que podia se explorar aqui. Depois nós vamos ter as expedições guarda-costas. Por quê? Porque o problema da invasão e da exploração e da ocupação econômica já estava acontecendo com esses outros países aí fazendo isso. Então aí você vai ter as expedições guarda-costas, Cristóvão Jacques chefiando essas expedições e tal. O certo é o seguinte, é que não resolveu. Continuou a invasão, tá? Então era preciso tomar alguma medida. O que fazer, né? Então, em 1530, Martim Afonso de Souza sai de Portugal com a missão de ocupar, tá certo? Então aí seria a expedição colonizadora. Então ele traz para cá as primeiras cabeças de gados, traz mudas de cana-de-açúcar. Então a cana e o gado foram introduzidos aqui por essa expedição colonizadora. Em 1532 ele funda a primeira vila, a Vila de São Vicente, ali em Santos, né?
nas imediações, hoje a cidade de São Vicente, cria o engenho do governador. Então o primeiro engenho, porque o engenho na época era como se fosse uma grande indústria, então você tinha que montar toda uma estrutura para poder beneficiar essa cana. Então ele constrói também em 1532 o engenho do governador, funda essa vila, né? Então começa a dar uma ideia ali de um processo de efetiva ocupação, tá certo? Só que é uma ação isolada num único ponto. Então você tem uma costa muito grande, né? Você tem aí uma extensão enorme do território e que não vai resolver. Então era preciso resolver, né? Então veja bem, de que forma, uma coisa que é importante nesse ponto aqui é comparar o processo de colonização no Brasil com o processo de colonização na América do Norte. Por exemplo, aqui o português vai acabar, a gente vai discutir isso mais na frente, no próximo capítulo, quando vamos falar das capitanias hereditárias, do processo de colonização efetiva e ocupação econômica, que aqui foi feita uma colonização de exploração. Então aqui a ideia era dar grandes lotes de terras, chamadas Seis Marias, tá certo? E estimular para que pessoas da confiança do rei pudessem vir fazer essa exploração aqui. A mão de obra vai acabar sendo escrava, não é assalariada, tá certo? E todo o produto da riqueza que se conseguir aqui vai ser investido não aqui na própria colônia, mas vai voltar para a metrópole, tá certo? Então acaba por não ser um modelo que tenha a ideia de desenvolver a colônia, de fixar o homem aqui, tá certo? Enquanto que na América do Norte os ingleses já usaram outra estratégia. Então, por exemplo, aqui lotes grandes, lá na América do Norte lotes pequenos, né? Então os minifúndios, tá certo? Propriedades menores, com trabalho familiar, com o trabalho muitas vezes usando a servidão. Trazia-se um cara da Europa para trabalhar, ficava ali alguns anos à disposição e depois ficava livre, ou assalariado, tá certo? E o investimento era todo feito de volta na própria colônia. Então isso é uma visão diferente. Então acabou na América do Norte sendo mais bem sucedido, tá certo? Também uma coisa que é importante aí se dizer, que nós tivemos a questão da reforma protestante e os conflitos, tá certo? E por conta disso esses colonizadores saíram foragidos e foram colonizar a América do Norte, e no Brasil quem veio para cá foram os degradados, foram presos, estupradores, ladrões, quer dizer, pessoas que estavam à margem da sociedade, e a adoção pela mão de obra escrava. Então, basicamente, nós vamos ter essa distinção entre um processo e outro, ok? Que é importante a gente registrar. Então, no próximo capítulo, nós vamos tratar da questão da ideia das capitanias hereditárias, que, como eu falei antes, já existia uma experiência que tinha sido bem sucedida nas ilhas da costa da África, ali pertinho, que foram um dos primeiros processos de colonização feito pelos portugueses, com a ideia de dividir a terra entre pessoas vamos dizer assim, confiança, né, da coroa portuguesa. Então a ideia das capitanias hereditárias e dos capitães donatários, ok? Então, até a próxima, faça os exercícios, curta aí, compartilhe e divulgue o canal.